Agora, se o árbitro de vídeo mostra o pisão, é algo novo, é algo que... Mas se ele viu a imagem, ele deveria ter visto o pisão, né? Mas o vídeo também deveria ter visto, Abel. Não, mas se ele foi lá para olhar o empurrão. Ah, olhei e achei que não teve empurrão, mas ali ele viu o pisão. Para você foi pênalti, certo, Gaciba? Veja um erro coletivo. Veja um erro coletivo. Um erro da cabine. Fala, torcedor do Flusão, bora dar uma olhada aqui do pessoal da ESPN Brasil, do F360. O Gaciba analisando o lance ontem do pênalti não marcado a favor do Fluminense. Pênalti claro, Fluminense saindo prejudicado. Diniz reclamou bastante, Felipe Melo, os jogadores ali na zona mista reclamaram demais desse lance, reclamando com toda a razão, até porque era um lance que poderia mudar o rumo da partida ali. O jogador da LDU tinha que ter sido expulso e o Flusão saiu prejudicado, ficou na bronca. Quero aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Ó, voltou no Prates. Ninguém fala nada, Prates? Não vou falar nada porque eu vou esperar o Leonardo Gaciba falar. Depois do Gaciba eu posso falar alguma coisa aí, mas não vou dar tapa em mesa, nada que dá soco em ninguém. Mas o que se viu aí... E o Gaciba, obviamente, conhece a arbitragem, ainda mais a Sul-Americana, muito mais que a gente, em relação a mata-mata de um jogo para outra, semana para outra. O Felipe Melo, de maneira inteligente, jogou para a torcida. Né? E a arbitragem no Maracanã vai ser, olha, vista com lupa. Que ele marcou, parou o jogo, lateral mal marcado. Você vai ver o que vai ser essa arbitragem semana que vem. Vou deixar para o Gaciba agora. Então vamos lá. Diga lá, Gaciba. Isso tem fator positivo e negativo, né? Esse fato dessa pressão colocada sobre a arbitragem, né? Ela pode acontecer coisas boas ou ruins, mas para mim há uma imprevisão, né? O que o Fluminense deve querer é o que o Abel está colocando aí, né? Que tudo transcorra normalmente, que o Fluminense consiga jogar. Ainda vou falar alguma coisinha para vocês a respeito de altitude. Ontem claramente foi visto o efeito da altitude muito mais claro no Fluminense pelo fato da temperatura baixa. E isso é comprovado, né, de forma até mesmo médica, né, que eu tive várias vezes em Quito, muitas vezes passei praticamente não sentia a questão dos efeitos da altitude, mas com a temperatura baixa ela realmente aparece muito mais essa questão do cansaço do jogador, em especial a equipe do Fluminense que está saindo de um calor de 30, 32 graus para depois encarar 10 graus com o efeito da altitude sobrecarregando. Mas meu assunto não é altitude, meu assunto é a arbitragem, falar sobre o Andrés Rojas e o Nicolas Galo. Hã? Não, mas o seu relato sobre a altitude foi muito bom. Eu confesso que eu nunca tinha escutado algo assim, de que quando está mais frio, você sente mais altitude. Eu não sabia disso, não. Foi boa essa, Gaciba. Você percebeu que os efeitos da altitude no Fluminense foram percebidos desde o primeiro tempo. No início do jogo, 15, 20 minutos, a gente já percebia que os efeitos da altitude estavam, né, causando estragos nos jogadores do Fluminense e influenciou no jogo completamente. Tem é claro que a performance do Fluminense não pode ser desvinculada do efeito da altitude ontem, pelo menos no meu ponto de vista. A respeito de arbitragem, vamos primeiro do que é assunto de fato, né? Porque o Diniz fala exatamente ao contrário, né? Ele considera o pênalti não interpretativo e o impedimento um assunto interpretativo, né? O Fluminense aceita a decisão feita na linha de impedimento, por quê? Porque se utiliza uma boa imagem e se comprova que realmente o Marlon deixou o pé para trás. Agora, essa aí é a câmera que, para mim, é decisiva na questão do que para se mostrar um equívoco de arbitragem. Eu creio que esse braço no ombro, esse braço colocado em cima, pode-se até debater efeito, né, ou não, impacto ou não no atleta. O grande problema que existiu é que o Nicolas Galo vê pênalti em cima e chama o Andrés Rojas, árbitro do campo, para observar um pênalti em cima. E ninguém percebe a questão da ação do Quinones na parte de baixo do cano. E aí vai a falta de experiência, de percepção da arbitragem. O cano, ao cair no chão, em momento algum, ele reclama de empurrão. O árbitro tem que saber ler sinais. O cano automaticamente leva a mão no pé esquerdo. Ora, gente, o que o jogador vai levar a mão no pé esquerdo quando ele está com algum tipo de
de problema no pé. Por que foi? Ele tropeçou? O que foi que aconteceu? Por que ele está lá com a mão, né, na perna esquerda, segurando a perna esquerda? Porque claramente ele é pisado. E aí, aquele impacto em cima, que poderia ser considerado um contato de jogo, aquela parte de cima, pelo fato de não ter uma ação impactante na parte superior, quando a gente vê essa imagem inferior, a gente percebe que, e aí brinquem em casa de pisar na vassoura, né? Pisa na vassoura e depois empurra ela, né? É muito... Quando você firma a base do jogador e causa um empurrão, esse empurrão é mais sentido pelo atleta, né? Pela questão do que você está fazendo a carga, pelo fato de estar com a base dele presa. É um lance de vídeo, isso é muito claro. Em velocidade normal, eu duvido alguém ter a coragem de dizer que percebeu esse pisão. Todo mundo em campo reclamou do empurrão. Todo mundo em campo reclamou do empurrão. Vou repetir. Todos reclamaram do empurrão. Na TV, o pênalti é mais claro, para mim, embaixo do que em cima, e faltou a arbitragem colombiana observar esse detalhe do pisão que a gente está vendo aí na tela, que é muito claro. Vamos. Tá aí, galera, pessoal da ESPN Brasil, falando da derrota do Fluminense ontem, principalmente desse lance polêmico do pênalti não marcado a favor do Fluminense. O lance já no comecinho da partida ali mudaria totalmente o rumo do jogo. Era um lance que o pênalti tinha que ter sido marcado para o Fluminense. Pênalti duplo, né? O jogador da LDU pisou no pé do Cano e também teve um empurrão em cima. E o juiz acabou não marcando a penalidade. O Fluminense muito prejudicado. O Diniz reclamou demais na coletiva. Felipe Melo também rasgou o verbo. Tem que reclamar mesmo para isso não acontecer novamente, e principalmente no jogo da volta no Maracanã. Mas é um lance que ia mudar totalmente o rumo da partida. O Fluminense provavelmente iria marcar o gol. O jogador da LDU tinha que ter sido expulso, jogar com um homem a menos. O Fluminense com a vantagem, né, de quem sabe tivesse convertido a penalidade, ia ser um jogo totalmente diferente. Já no início da partida, né, ia jogar a pressão toda para a LDU, mas que infelizmente o Flu foi muito prejudicado. Agora é focar no jogo da volta, na próxima quinta-feira, tem todas as condições de reverter esse placar. 1-0, um resultado que dá para reverter tranquilamente. Estava empatando até a reta final ali, mas teve uma desatenção, do lado do Fluminense teve a desatenção, né? O time na reta final ali, um pouco desatento, acabou tomando um gol, mas é focar, trabalhar para esse jogo da volta. Com certeza o torcedor vai lotar o Maracanã, vai apoiar, e o Fluminense tem todas as condições de reverter esse placar jogado em casa. Mas fica a reclamação, né, por parte dos torcedores, por parte do presidente mesmo, reclamou bastante, o Mário Bittencourt reclamou bastante desse lance aí, os jogadores do Fluminense ali na zona mista reclamando bastante, reclamando com toda a razão. Não adianta brigar com a imagem, né? Pênalti claro, não marcado, e quem saiu prejudicado foi o Fluminense, que poderia ter conseguido um resultado aí totalmente diferente, quem sabe poderia ter trago, né, uma vantagem para o jogo da volta do Maracanã, mas agora foco total nessa partida contra a LDU. Provavelmente o Diniz vai colocar um time reserva contra o Flamengo no final de semana, até porque o jogo mais importante é esse da quinta-feira, um jogo em que o Fluminense vai disputar o título, quem sabe, né, seu primeiro título dessa temporada de 2024. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixa o like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu, galera, e até a próxima.